Mano, os torcedores do Inter falaram tudo após o jogo contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Sabe que eu reclamo bastante da arbitragem quando a coisa se torna injusta por um erro de arbitragem. Eu não vou tornar protagonista o árbitro que errou contra o Inter, é verdade, quando o Internacional faz uma partida horrenda como fez. Aí eu fico constrangido. Eu fico constrangido. E a dúvida que eu tenho, e eu acho que é a pergunta que todos os colorados estão fazendo neste momento, é se o Internacional faliu como time. Se o Internacional faliu como time. O pior é que o Internacional tem sido um eletrocardiograma durante os jogos. Porque daqui a pouco aparecem, né, bons momentos na partida que fazem a gente imaginar que o Internacional reencontrou o seu rumo, colocou o vagão no trilho novamente e em seguida descamba de novo. Basta que vocês observem os últimos jogos do Internacional. Observem os últimos jogos. O Internacional contra o Nacional do Uruguai toma 3-0 numa fiasqueira tremenda e de repente retoma a condição do jogo, faz um grande segundo tempo e consegue empatar a partida contra o Juventude, horrendo em determinado momento, depois retoma a situação de jogo. Mas essa instabilidade não vai levar o Inter a lugar algum. A lugar algum. Ter espasmos positivos durante uma partida são insuficientes, é absolutamente insuficiente para a gente pensar o que a gente pensava até pouco tempo atrás, que o Internacional estava brigando por títulos importantes. E o jogo de hoje é um prato cheio, é de novo a repetição desta mesma situação. O Roger escala o Inter hoje, não acho que ele tenha errado ao escalar o Internacional num 3-5-2 com o Fernando entre os zagueiros. Acho que fazia parte do processo, pelas dificuldades do jogo, pela característica do adversário. Tá bem, tá tudo certo. O Internacional fazia uma partida igual ao do Corinthians no primeiro tempo, idêntica, né? O Corinthians chegou algumas vezes, o Inter chegou outras, e daqui a pouco, numa atuação individual do Yuri Alberto, que foi o nome do jogo, hat-trick contra o Inter, que torna o processo ainda mais constrangedor, numa bola individual, pelo miolo, com a bola no chão, né? Uma vitória pessoal do centroavante, tudo isso eu não tenho no Inter, ele faz 1-0. Aí o que que acontece? O Roger manda o Fernando avançar e voltar à primeira função do meio-campo. Velho, o Internacional fez uma segunda metade de primeiro tempo exuberante. Exuberante. Fernando abrindo o meio-campo, os dois outros volantes, Bruno Henrique e Thiago Maia, deram um passo à frente. O Inter entrou na área com qualidade do Corinthians de todas as formas. O Internacional foi acumulando chances de gol, empatou, virou o jogo. O Wesley jogando demais, Fernando, dono do jogo, Thiago Maia e Bruno Henrique bem na partida. Foi exuberante, exuberante. E a gente, de novo, né? Botou o vagão nos trilhos. Botou o vagão nos trilhos. Beleza, termina o primeiro tempo, virada do Inter 2-1, e aí no intervalo do jogo, eu disse aqui, estou muito curioso neste jogo de xadrez para saber qual vai ser a postura neste segundo tempo, tanto do Inter quanto do Corinthians. E o segundo tempo, o Internacional sucumbiu, se submeteu, desapareceu, faliu. Tu usa o termo que tu quiser. O segundo tempo é horrendo e eu não vou acreditar somente a expulsão do Bruno Henrique o que aconteceu. Talvez a expulsão do Bruno Henrique tenha tirado do Internacional uma possibilidade maior de retenção de bola na frente por uma reorganização de time, tá ok. Mas o Internacional foi falho muito além da expulsão do Bruno Henrique. Tem duas coisas que eu quero ouvir muito vestiário para entender a explicação do treinador. Por que o Alan Patrick saiu no intervalo do jogo para a entrada do Romero? Por que o Alan Patrick saiu? Ele não tinha condição. Só vou aceitar se vier a explicação. Ele não tinha condição de jogar o segundo tempo. Beleza. Agora, poupado? O Alan Patrick jogou 20 minutos contra o Maracanã. Estava na organização, preservá-lo no segundo. Era só o que me faltava. Eu só vou aceitar se vier a explicação do vestiário que o Alan Patrick não tinha condições de jogar o segundo tempo. Essa é a primeira. A outra. O Bruno Henrique toma o cartão amarelo. Bruno Henrique é um marcador de meio campo. Contra o Corinthians pressionando, o cara toma amarelo, o risco de ser expulso a qualquer momento está ali.
E aí o treinador bota o Ronaldo, volante em campo, e tira o Thiago Maia. E não tira o Bruno Henrique. Mesmo que venha a explicação de que o Thiago Maia sentiu alguma coisa, tá bem, tu substitui o Thiago Maia, mas tu substitui o Bruno Henrique também. Tu tinha o Luiz Otávio no banco, que acabou entrando depois. Então, assim, eu tô louco para ouvir essas explicações. Eu tô louco para ouvir essas explicações. Claro, aí depois também tem a imbecilidade do Bruno Henrique, experiente, que foi absolutamente cabaço, tendo já um cartão amarelo, dá uma entrada forte no jogador do Corinthians, né? O árbitro já está pronto para compensar, expulsou. E aí o Internacional passou a viver defensivamente. E mal. Viver defensivamente e mal. Toda bola levantada na área do Inter, os jogadores do Corinthians obtinham vantagem. Toda. Toda. Levantou a bola na área, alguém vai cabecear para o gol ou alguém vai escorar de cabeça para alguém fazer o gol. É inacreditável a ineficiência do Internacional na bola aérea defensiva. E olha, tem jogadores altos, tem jogadores qualificados. Tem o segundo gol do Corinthians, segundo ou terceiro, o do Memphis Depay. A bola é cruzada, o Internacional estava com um ônibus de jogadores. Um ônibus de jogadores. Só jogando defensivamente. Já tinha entrado o Luiz Otávio. Tava assim, ó, só defensivo. Como é que um cara cruza a bola do lado direito e o Depay tá livre, sozinho, no centro da área, para escolher o canto para fazer o gol? Como é que eu explico isso, sendo que eu tinha 10 jogadores jogando defensivamente na partida? Por cima, então, não tem explicação. Cara, por cima é uma vergonha. É uma vergonha. É falta de posicionamento, e aí é do treinador. Falta de posicionamento, e aí é do treinador. Falta de noção dos jogadores de colocação. Assim, ó, não tem explicação. E a gente precisa de explicação. O Internacional tomou 4. O Inter caiu de 4 para o Corinthians. Isso é absolutamente constrangedor. E eu também me sentiria constrangido aqui se eu acreditasse a arbitragem. Porque a arbitragem, eu repito para vocês, eu reclamo de arbitragem quando eu sou melhor. Inter e Corinthians 2005. O Inter era melhor que o Corinthians, estava jogando melhor, o Corinthians ia ganhar o jogo. Agora, tomei 4 gols, vazei por cima em todo. Ah, tá bem. O Corinthians teve 2 gols anulados, bem anulados. Aliás, o árbitro não precisava nem do VAR. O árbitro deveria ter visto no campo as 2 faltas que aconteceram na origem dos gols. Teve um pênalti no Wesley no primeiro tempo, é verdade, e eu acho, embora seja discutível, que não foi falta do Romero nesse pênalti que deram para o Corinthians. Mas, de novo, se eu berrar contra a arbitragem aqui e tornar esse o principal ponto do meu comentário, eu vou estar mentindo para vocês. Porque o principal ponto do meu comentário aqui é um Inter que me passou a dar medo na temporada de 2025. A dar medo. A nossa campanha no Campeonato Brasileiro já é medíocre. Medíocre. Nós estamos jogando muito mal, nós não estamos encontrando soluções. Os momentos bons do time do Internacional de 15, 20 dias para cá têm sido espasmos, espasmos. A gente não consegue manter não consegue jogar um jogo de forma retilínea. É sempre um eletrocardiograma que não nos deixa seguros em momento nenhum. A campanha no Campeonato Brasileiro começa a se comprometer e nós temos uma decisão na Libertadores da América na próxima quinta-feira. Se o Internacional perder o jogo para o Atlético Nacional, o Inter começa a cair na Libertadores. E o Inter não está jogando nada e o Inter não encontra soluções. Eu estou apavorado. Apavorado. É óbvio que sabíamos que seríamos roubados na arena do Corinthians, que o árbitro nem sequer iria no VAR para dar um pênalti pro Inter, que daria um jeito de expulsar o jogador do Inter e dar um pênalti pro Corinthians. Tudo isso a gente já sabia, mas não precisava na segunda etapa. Roger Machado, olha, eu não sei o que está acontecendo, é uma paixão pelo Bruno Henrique. Era óbvio que o Bruno Henrique seria expulso. Era óbvio que o Inter não ganharia a partida com o Bruno Henrique. E deixa o Bruno Henrique jogar. Deixa o Bruno Henrique jogar. Então, essa derrota de 4-2 é na conta do Roger Machado, que tirou Alan Patrick para ser poupado num jogo que é só quinta-feira. Só quinta-feira que o Inter joga contra o Atlético Nacional.
O Bruno Henrique comprometeu o jogo todo, até ser expulso e acabar com as chances do Inter ganhar a partida. O sistema defensivo do Inter, alô, senhor Antony, tá pregado no gol, querido. Não tem coragem, não tem culhão pra sair e pegar uma bola com as mãos. O sistema defensivo do Inter sucumbiu a cruzamentos do Corinthians. Mas o que é isso? Tomar gol dos Corinthians de cruzamento não existe. Antony não sai no gol, Vitor Gabriel não acerta uma cabeçada. Mas o que tá acontecendo? E aí, Roger? Nós temos um jogo importante contra o Atlético Nacional da Libertadores. Quero ver se valeu a pena poupar o Alan Patrick e perder esses 3 pontos para esse bando de canalha do Corinthians. Vitão esbravejou na entrevista, xingando a arbitragem e tudo, mas vamos se xingar também, Vitão. Não ganhamos uma bola aérea, querido. Mas não ganhamos uma bola aérea. Que é isso, velho? Enfim, rapaziada, os colorados ficaram indignados com essa partida e eu achei que o Corinthians foi muito bem. Eles conseguiram, no primeiro tempo, tava perdendo e conseguiram essa virada e realmente a arbitragem foi muito ruim porque desfavoreceu tanto o Corinthians quanto o Inter. Então não tem um time que foi favorecido. Claro, os torcedores do Inter estão indignados com a arbitragem, mas os corintianos, por ter ganhado, não estão reclamando. Mas se fosse empate ou derrota para o Corinthians, com certeza iriam estar reclamando com os 2 gols anulados. Então os 2 times foram beneficiados pela arbitragem. Mas assim, falando sobre o jogo, eu acho que o Corinthians foi muito bem. O Dorival Júnior fez um esquema muito bom e conseguiu anular ali as principais peças do Internacional. Então o time do Corinthians jogou certinho e conseguiu a vitória. E 3 gols do Yuri Alberto porque ele sempre faz a lei do ex para felicidade dos torcedores do Internacional, né? Os torcedores do Internacional agora odeiam o Yuri Alberto. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!